Olá! Hoje, dia 12 de outubro, eu quero contar para vocês um pouco da história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. E o que quer dizer padroeira? Quer dizer protetora, defensora. Nós temos 307 anos, né, desde quando a imagem foi achada. Em 1717, época que o Brasil, né, era colônia de Portugal, e época que só existia Palmeiras, Araras, muito longe do Brasil ter o samba, ser o país do Cristo Redentor, do futebol. Nós estamos lá no Brasil colônia. E foi nessa época, em 1717, que 3 pescadores, né, a mando do senhor, o fazendeiro José Correia, manda eles irem pescar para oferecerem um banquete para o governador da capitania de São Paulo e das Minas de Ouros, Dom Pedro, né, que veio de Portugal a mando do rei Dom João para tomar conta aqui do Brasil para ele. Ele era conhecido como Conde de Assumar. E por ele estar passeando, né, estar lá conhecendo a vila de Guaratinguetá, interior de São Paulo, lá no Rio Paraíba do Sul, esses 3 pescadores saíram para a pesca. E quando atiraram a rede no rio, de repente vem um corpo de uma imagem de barro. E logo em seguida, eles tentando pescar, mais para frente eles pescam a cabeça dessa imagem. E não se sabe por que eles não jogaram ela novamente para o rio, né? Mas guardaram ali, enrolaram num paninho e guardaram. E mais depois, continuando a pescaria, porque eles tinham que levar peixe, né? Para fazer um banquete para o Conde Assumar, de Portugal. Eles pegam e têm uma pesca milagrosa, né? Conseguem pescar muitos peixes. Tanto é que depois eles voltam para casa satisfeitos por terem conseguido pescar peixe para levar para o proprietário. Bem, eram 3 pescadores, homens simples, né? Não se sabe se tinham alguma coisa ou se não tinha, mas com certeza o nome deles era João Alves, Felipe Pedrosa e Domingo Martins. João Alves pega a imagem e leva para sua casa. Ele morava com sua mãe Silvana. E Silvana pega e cola, né, aquela imagem de barro que estava bem suja de lodo. Era uma imagem mestiça, porque tudo se indica que aquela imagem era uma imagem que foi feita em 1600 e alguma coisa por escultor, né, que fazia imagens de barro e eles pintavam a escultura porque Dom João decretou Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal e de todas as colônias que pertenciam a ele. Então, com certeza, aquela era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Porém, como os pescadores não sabiam que ela tinha esse nome, né? E também pegaram ela muito suja e tinham perdido a tinta, ela pegou dessa cor devido ao longo tempo no fundo de um rio. E aí eles dão o nome para ela de Aparecida, porque apareceu do rio, apareceu das águas. E João Alves leva para casa e lá eles começam, né? Fizeram um oratório para ela e começam a sempre juntar as pessoas ali da vila para fazer oração, rezar o terço na casa dele. Isso mais ou menos aproximadamente ficou 10 anos, ele ficou com a imagem. E, como eu já disse, o primeiro milagre atribuído a essa santa que eles acharam, né, que chamaram de Aparecida, foi a pesca milagrosa. Depois, qual a segunda milagre atribuída a ela é que um dia eles estavam na casa em oração e de repente as velas acesas, as velas apagaram. Lembremos que aquela época, né, não era uma vila iluminada, né, não tinha luz, nós estamos falando de 1717. E aí, de repente, quando as velas apagaram, a dona Silvana foi buscar
fogo para acender novamente as velas. Quando ela estava retornando, misteriosamente as velas acenderam. Então foi mais um milagre atribuído à santa. E assim foi tendo milagre, as pessoas daquela vila foi alcançando graças com a oração para Aparecida. Depois, Dona Silvana e João Alves entrega a santinha Aparecida para o outro pescador Felipe Pedroso. E ela também passa muitos anos na casa dele. E depois que ele falece, Atanásio, filho dele, constrói na beira da estrada ali uma igrejinha, né, bem pequenininha, para colocar a Aparecida. Como era na beira de estrada e passava muitas pessoas, né, porque ligava a Minas de Ouro, tinha muitas pessoas que circulavam ali. E muitas paravam para rezar para a santa, que estava crescendo por suas graças, pelas pessoas estarem alcançando graças, e muitas pessoas iam ali para rezar perante essa santinha. Ela ficava na beira da estrada, numa capelinha bem pequena. Bem depois, né, o padre da vila de Guaratinguetá, muitos anos depois, ele começou a perceber que essa capelinha na beira da estrada, ela era muito mais procurada do que a igreja que ele era pároco, vigário, lá na vila de Guaratinguetá. Então, o que acontece? Ele vai, registra todos os acontecimentos, todas as graças que as pessoas, né, atribuíam à intercessão de Aparecida e manda para o bispo no Rio de Janeiro. O bispo do Rio de Janeiro, depois de ver o documento, manda de volta, autorizando para eles construírem uma capela lá no Morro dos Coqueiros, na vila de Guaratinguetá, para Aparecida. E aí o próprio povo se uniu para a construção dessa capelinha lá no Morro dos Coqueiros, né? Foi feita toda de barro, bem simples, existiu uma sala para colocar de milagres, e assim foi a primeira igrejinha dela. E aí o padre, né, Vilela mesmo, celebrou a missa, e ali começou, né, aquela santinha que estava atraindo pessoas. Primeiro começou local, depois já foi crescendo regionalmente, né, e sendo muito procurada ali. E as pessoas vinham de vários lugares para agradecer graças alcançadas, deixavam, por exemplo, se tinha uma cura, né, do problema de audição, elas mandavam fazer um ouvido de cera ou de madeira e deixavam na sala de milagres. E assim foi sendo usada essa capelinha. E aí o que acontece nessa época, né? Nessa época, lembramos que esse conde de Assumarra, inclusive, eu esqueci de falar um pouco dele, que provavelmente teve o banquete que fizeram para ele. Ele era um conde, detalhe, né, muito católico fervoroso, ia às missas, rezava o terço, né, cumpria fielmente a sexta-feira, não comendo carne. Mas lembremos que esse conde de Assumarra, tão católico, era um conde sanguinário, totalmente fiel ao rei de Portugal. Ele veio inclusive para administrar, né, a retirada de ouro das minas de ouro, e conseguia mandar para Portugal 25 mil toneladas por ano. Fiel demais ao rei, porém era sanguinário. Ele não tinha limites para a maldade, né? Escravos fujões, ele mandava cortar as pernas. Quando a pessoa falava mal do imperador, era normal ele mandar amarrar os braços delas, né? Um braço no cavalo, o outro no outro, uma perna no outro, uma perna no outro, e bater no cavalo para a pessoa se espatifar todinha. Então, esse conde, ele ficou conhecido por ser sanguinário. E assim foi, né, essa época de 1717 a 1822, onde nós éramos um Brasil colônia. Brasil que estava se formando com pessoas brancas,
tínhamos os índios cativos e tínhamos os escravos. Depois nós vamos para a nova fase, né? 1822 a 1889. É a época do Brasil Império, onde nós tivemos os dois monarcas aí, Pedro I e Pedro II. Lembrando também para vocês que nessa época que eu estou falando, né, nós tínhamos o regime do padroado. E o que é esse regime do padroado? O regime do padroado era que o rei ele tinha total poder sobre o Vaticano. E ele que cuidava da administração, do financeiro, né, das igrejas. Então, ou seja, era o rei que mandava nas igrejas e na sua parte financeira. Então, esses anos aí do Brasil colônia, né, a gente tinha muita doação, a Santinha recebia muita doação das pessoas que eram devotas dela, mas esse dinheiro nunca foi usado para a melhoria da igreja. Era rapado o dinheiro do cofre e era mandado para o rei de Portugal e ficava também com os tesoureiros, né? Nós temos aí o famoso Capitão Mor mesmo, ele está na época de Dom João, da época do Conde de Assumar, e ele inclusive que tomava conta, né? Ele era prefeito e era capelão da capela lá. E ele é que cuidava das doações, né, do destino delas. Em 20 anos que ele ficou como tesoureiro lá, ele ficou riquíssimo, enriqueceu bem, graças às doações que a Aparecida recebia. Então o investimento mesmo lá na capelinha não tinha nenhum. Depois nós vamos para a época, né, igual eu falei, do Brasil Império, quando se torna império que o Dom Pedro faz a independência do Brasil, que foi o ano de 1822 a 1889. Decreta, né, a independência do Brasil de Portugal, mas continuava um império. E aí nós temos aí a história muito interessante que entra de Dom Carmelo, Joaquim de Dom Carmelo. Não sei se vocês conhecem, quando vocês vão a Aparecida, inclusive tem uma rua que chama Dom Carmelo. Quem foi esse homem? Esse homem era um padre, ele é autorizado por Dom Pedro para celebrar, chamava cônjuge. Ele era autorizado pelo Império para celebrar missas e cobrar as missas, e era um homem muito culto. Ele já estudou fora do Brasil, né? E depois também, por ser um baiano chamado de baiano arretado e muito encrenqueiro, ele não parava em lugar nenhum por arrumar confusões em todos os lugares que ele ia. Inclusive falava até contra padre também, às vezes puxava saco do Império. Então ele sempre arrumava confusão. E por isso ele rodou o Brasil inteiro. Até o dia que ele veio né, aparecer em São Paulo. E aí ele foi trabalhar lá com o bispo Dolino, né, na Catedral da Sé. Mas também não ia ser diferente. Arrumou muita encrenca lá, né, com o bispo, e o bispo ficando por aqui com ele, suspende ele, fala que ele não podia celebrar nem mais uma missa onde que ele fosse. Suspendeu ele das atividades dele religiosas. Bem, Dom Carmelo, ele tinha uma terrinha, ele vende a propriedade dele, junta as malinhas dele e vai para onde? Vai para a vila de Guaratinguetá. Chegando na vila de Guaratinguetá, Dom Carmelo se oferece para o prefeito, né, e para o padre Vilela, para o escrivão, para tocar a obra da construção da basílica que eles estavam construindo. Já tinha, né, 32 anos e ela não andava. Por quê? Porque infelizmente o dinheiro não ia para onde tinha que ir. E Dom Carmelo se oferece, faz o projeto, né? A basílica ia ter muitos mármores, né? Ele se inspirava nas igrejas que ele foi na Itália, em Portugal, e fez a proposta dele ser um empreiteiro. Passou o valor e eles, como também não tinha muita opção, deram a empreitada para Dom Carmelo. Bem, aí mal sabia eles que começou a confusão na vida deles. Dom Carmelo pegou e começou a tocar a obra, sempre muito exigente, gostando das coisas com perfeccionismo. E aí, com o tempo, né, nessa caminhada, porque Dom Carmelo demorou,
nessa empreitada 10 anos para a igreja, que é a Basílica Velha hoje, a Basílica Histórica de Aparecida, ser feita. Então ela foi feita na época do Brasil Império. E aí, o que aconteceu? Nesses 10 anos, havia troca de tesoureiro, tinha tesoureiro que entrava lá, mandava parar a obra, tinha vezes que eles não repassavam dinheiro para o Dom Carmelo, da empreitada, e Dom Carmelo nunca desistiu, parece que ele tinha uma obsessão para fazer essa basílica para Aparecida. E nessa caminhada dele, né, ele pedia dinheiro para alguns amigos, pedia dinheiro emprestado para o comerciante, mas não parava a obra. Pegou todo o dinheiro que ele tinha, investiu todo na obra e foi tocando. Mas o que ele fez? Dom Carmelo, como era um encrenqueiro, ele denuncia nos jornais da época, né, todos os corruptos que estavam dificultando a obra da Basílica de Aparecida. Contra tudo e contra todos, esse homem faz as denúncias que precisava. E também entra na justiça, né, contra as pessoas que não estavam pagando, né, pela empreitada, não estavam fazendo o que era o contrato da época. Depois de 2 anos, ele ganha a causa na justiça e aí ele continua a obra e com 10 anos a igreja, a Basílica, hoje Basílica Histórica, a Basílica Velha, saiu graças a Dom Carmelo. Essa basílica foi feita, né, finalizada em 1888. 1878 ele começa a obra, já tinha 161 anos que acharam a imagem dela do Rio, né? Em 1888 a basílica fica pronta, inclusive é o ano também que a princesa Isabel, né, assina a Lei Áurea. E nesse ano aí foi muito bonito, porque diz que Dom Carmelo entrou na igreja e Dom Lino esteve lá para inaugurar a Basílica Nova, que já ficava numa cidade do interior chamada Aparecida, perto do Rio Paraíba também. E aí o Dom Lino vai e autoriza Dom Carmelo a voltar a celebrar missa. Diz que foi muito emocionante, né? Ele se emocionou muito e os fiéis também se emocionaram. E aí depois o pessoal lá, o reitor, né, as pessoas que governavam a Basílica, falaram para oferecer para Dom Carmelo ser o capelão da Basílica, porque ele tinha muito zelo, muito cuidado com essa Basílica. E aí Dom Carmelo fica 1 mês lá, 2 meses, e de repente ele resolve juntar as roupinhas dele, põe na mala e despede das pessoas de Aparecida e vai embora. Ele retorna para Salvador, né, e vai morar no mosteiro São Bento. As pessoas, né, os padres lá daquela época, as pessoas falam, né, parece que Dom Carmelo veio para cumprir uma missão, que era construir a Basílica Histórica. Ele ficou ali o tempo que precisava para realizar aquela obra. Foi 10 anos depois que ele colocou a mão, né? E depois parece que ele tinha tinha feito a missão dele, ele retorna para o Mosteiro São Bento. Depois, em 1889, foi proclamação da República, né? E aí acaba o regime de padroado, porque o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, ele assina, né, um decreto que acaba a lei do patroato. Então, ou seja, aqui no Brasil. Então, os padres teriam autonomia para cuidar, administrar e também cuidar da parte financeira da igreja. Isso já não tinha mais vínculo nenhum com o Estado, como na época da monarquia. E aí, então, o que é o grande problema, né? Aparecida tinha muitos romeiros, né, muitos peregrinos, mas não tinham padres aqui, muito poucos padres. Por quê? Porque na época do Brasil Império, Dom Pedro, né, Dom João, não investiram aqui para o quê? Para formar padres. Não investiram no estudo dos seminaristas, inclusive teve época que eles pararam tudo, porque todo o dinheiro que entrava nas igrejas iam para bancar o luxo de Portugal. Então, os padres ali de Aparecida, os poucos que tinham, estavam apavorados porque não tinha. E de repente, então, o bispo de São Paulo
pede ao seu auxiliar para ir até a Roma, pedir ao Papa para que mandasse para o Brasil padres, porque eles estavam desesperados. Então, de repente, o seu auxiliar vai até Roma, esteve com o Papa e pede ao Papa, chorando, que envie padres para servir no Brasil. Quando teve a proclamação da República, em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, ele assina um decreto acabando com o regime de padroado. O regime de padroado, lembrando que era o quê? Era para falar que o Estado e a Igreja estavam independentes no Brasil. Então, ou seja, o presidente não ia mandar na Igreja. Quem ia cuidar da Igreja a partir daquele momento eram os próprios padres, os bispos, tanto na parte administrativa, como religiosa, como financeira. Então, eles eram independentes. E nesse ano também, o bispo de São Paulo pede ao seu auxiliar que vá ao Vaticano pedir ao Papa que envie para o Brasil padres, porque no Brasil estava faltando padres. Por que estava faltando padres? Porque na época do Brasil Império, os monarcas, né, eles não investiam na formação de padres aqui, por causa dos gastos. Então, quantos anos rolou aí, né, sem investimento nessa área, então o Brasil ficou sem padres. E Aparecida era um lugar que tinha muitos romeiros, muitos peregrinos, e não tinha padre suficiente para atender essas pessoas. Então, o auxiliar vai até Roma e pede ao Papa que envie, chorando, né? Ele chega a chorar, pedindo que enviasse padres ao Brasil. Então, quando em 1894, a ordem, né, dos redentoristas da Alemanha, da cidade de Baviera, aceitam essa missão e descem no Brasil 14 padres alemães e vão trabalhar em Aparecida. Um ano depois que eles já estavam em Aparecida, o reitor lá, que tomava conta, né, da Basílica, ele pede demissão e aí os redentoristas assumem de uma vez só. E o que eles observam, né? Naquela época existe muito cronista, tudo eles registravam, muitos diários. Então eles registram para o Papa e quando eles chegaram aqui, né, primeira vez que eles viram fogos de artifício e também eles ficaram admirados com a fé do povo em Nossa Senhora Aparecida. Eles assim ficaram encantados. Porém, eles viram que o povo era muito mal assistido, porque eles só viam que as pessoas eram batizadas, mas elas não sabiam nada sobre religião. E, inclusive, não existia ensino religioso nas escolas e também na igreja os padres não davam catequese. Outra observação que eles fazem interessante aí é que eles falam que os padres brasileiros, eles eram, no sacramento da penitência, né, eles eram muito radicais na hora de dar penitência para os fiéis. Então, e depois, né, os redentoristas é que tomam conta de Aparecida e foram formando seminaristas, foram formando os padres aqui no Brasil. Em 1929, nós temos aí, né, o Cristo Redentor, que foi colocado no Rio de Janeiro. E em 1930, o Papa Pio XI, ele, com o selo papal, ele consagra Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Então aí vocês verem como que a nossa identidade foi se construindo, né? A primeira identidade que nós temos é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Depois foi formando o samba, é o Brasil do Carnaval, o Brasil do Pelé, o Brasil do Cristo Redentor, né? Assim foi se formando a identidade do povo brasileiro. Em 1931, Getúlio Vargas, né, decreta ela. Em 1931, Getúlio Vargas proclama ela símbolo nacional, padroeira da República. Inclusive, nesse ano, ele pede, né, aos bispos que leve a Santinha ao Rio de Janeiro para uma procissão. E nesse ano, então,
É a primeira vez que Nossa Senhora sai do interior de São Paulo e vai ao Rio de Janeiro. Teve uma grande procissão nesse dia, mais de 1 milhão de pessoas acompanhando a procissão. Durou aproximadamente 3 horas. E interessante, né, como que os políticos viram a fé do povo, como que o povo era, né, devoto da santa, eles também queriam tirar uma casquinha. E aí, quando eles põem a santa Nossa Senhora na mão de Getúlio, Getúlio não sabia o que fazer, ficou desconcertado, né? E aí um bispo por perto dele fala, beija a santinha, dá o toque para ele. E em 1959 também, é importante falar aqui, que começa a construção da Basílica Nova. E essa construção demorou aproximadamente 30 anos, da Basílica Nova. 1965, outro fato importante, Castelo Branco, né? Ele assume o governo e pede faz um decreto, né, pedindo que Nossa Senhora peregrinasse por todos os estados do Brasil. Inclusive, essa peregrinação seria pago com o próprio Tesouro Nacional. Em 1973, mais de 6 milhões de pessoas já visitavam Aparecida. Em 1978 aconteceu um fato muito triste, né? 261 anos já que tinha a imagem desde que ela foi encontrada dentro do Rio Paraíba do Sul, que Rogério Marcos, numa terça-feira, se não me engano, entra na igreja onde estava, da Basílica Velha, onde estava sendo celebrada a missa. A luz apaga por algum motivo e ele vai até a imagem, pula na imagem, pega a imagem, sai correndo com ela pela igreja e joga a imagem no chão e quebra a imagem todinha. O povo ficou alvoroço, chorava, saíram correndo atrás dele, pegaram esse homem querendo matá-lo, o padre desesperado gritando atrás que a imagem era falsa, que não precisava matá-lo, e aí esse homem vai preso. 2 dias depois, o bispo vem, né, a público falar que realmente a imagem que foi quebrada era a imagem original de Aparecida. E aí começa, né, a luta para restaurar. Eles juntaram os caquinhos dela lá no chão da igreja e depois eles vão até Eles pegam, colocam ela numa caixinha e levam ela para o Museu de Artes de São Paulo. Lá, a artista plástica Maria Helena, né, passado para ela essa missão de restaurar a santinha. E ela fala que, embora não católica, ela fala que foi o maior desafio da vida dela. Ela montou, né, todos os caquinhos lá e tinham mais de 200 pedaços, fora as partes que estavam faltando. E aí ela restaura a imagem. E o interessante aí é ela falar que de tudo, né, que estava tudo quebrado, a única coisa que ela encontrou junto eram suas mãozinhas intactas. Em 1989, fica construída a Passarela da Fé, né? Ficou pronta, ou seja, a passarela que liga a Basílica Nova à Basílica Histórica, a Basílica Velha. Em 1980, nós tivemos a visita do primeiro Papa aqui no Brasil, João Paulo II. E ele esteve em Aparecida e por lá ele ficou por 6 horas. E uma das mensagens que ele deixa, né, ele fala que essa imagem ela foi quebrada, né, em vários fragmentos, mas que as mãozinhas intactas, em formato de oração, nos convidando também para nós darmos espaço na nossa vida para oração como Nossa Senhora. Em 2007, tivemos a visita aí do Papa Bento XVI e 2013, a visita do Papa Francisco, né? O Papa Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude e esteve também em Aparecida. Bem, o importante aqui, eu contei um pouco da história, né, para vocês, e agora eu gostaria de falar um pouco da imagem. Lembrando que a devoção nossa não deve ser dirigida à imagem, mas sim àquilo que essa imagem representa para nós, que é a Virgem Maria, a discípula, a mãe de Jesus. E Maria, né,
Maria, ela aparece de várias formas, dependendo do contexto e do sofrimento de um povo. Nós temos aí Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu para o índio. Nós temos Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças e Maria, a nossa Aparecida, que apareceu mestiça, né? Porque numa época que o Brasil era uma vergonha, de Brasil escravo, para mostrar para as pessoas que se vocês me veneram, se vocês gostam de mim, né, respeitem os escravos, respeitem os negros. É isso que ela queria falar no contexto daquela época de um Brasil, né, que traziam pessoas, seres humanos de outros países, comercializava seres humanos para enriquecer as pessoas aqui, sendo que eles eram puro objeto. Então Nossa Senhora sempre aparece, né, para as pessoas pobres, para as pessoas aflitas, para as pessoas que precisam da intercessão dela, porque ela é a nossa mãe. Outra coisa também, ela emergiu das águas. Nós também emergimos no batismo, né? Por isso que nós fazemos parte da família de Jesus, porque nós nos tornamos cristãos. Não falou nada, mas sempre com as mãozinhas postas falando para nós: eu estou orando por vocês, eu estou com vocês. Orem também para o meu filho, né? Sigam as atitudes do meu filho. O pé sobre as luas. O pé sobre as luas é para falar o quê? Da inconstância da nossa vida terrena, né? A lua tem 4 fases. E a vida da gente é assim também, né? Hoje estou numa fase boa, amanhã estou numa fase do ruim, hoje está tudo muito maravilhoso, amanhã aparece uma doença na minha família, na minha vida. E assim, a inconstância da nossa vida terrena. Porque só será constante quando nós estivermos ao lado dela e de Jesus. Então a mensagem é essa discípula, a escolhida, né, a agraciada, Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. Ela também está aqui para falar, né? E quando ela é quebrada, ela foi achada quebrada. Assim também é a nossa vida. Às vezes estamos tão quebrados, tão dilacerados, tristes, aflitos, e ela está aqui falando, né? Eu estou com vocês. Eu estou intercedendo por vocês, da terra ao céu. E olhem sempre para o meu filho Jesus, confiam. Sejam sempre nesse mundo peregrinos da esperança, peregrinos da paz, peregrinos da alegria. Se você quer viver o céu, aqui na terra, faça o bem. Essa é a mensagem que Maria, a discípula, passa para nós. Se formos olhar a vida dela, quanto sofrimento, né? Não teve o filho, nem numa pensão ela conseguiu para ter o seu filho. Teve que fugir para uma terra, ficar longe da família para o Egito, fugindo das pessoas que queriam matar seu filho. Né? Imagina você ter que fugir, viver longe da sua família com um bebê, com uma criança. Assim foi ela. Depois perde o filho com 12 anos, e naquela época não tinha nem carro para você voltar, voltou a pé a Jerusalém, procurando pelo filho. Quantas tribulações! Ao pé da cruz sofreu, uma espada transpassou o seu peito, vendo seu filho sendo humilhado, sofrendo, né, tendo a pior morte. E ali Jesus fala para ela, fala para João: eis aí teu filho, eis aí tua mãe. É ele falando para nós, mesmo com toda a dificuldade de respirar, com todo o sofrimento que ele tinha sofrido ali, que ele estava passando para morrer, com tanta dor, ele ainda consegue nos dar Maria como nossa mãe. Então hoje eu só tenho que falar como todo devoto, né? Todo católico. Viva Maria, a Senhora Aparecida, a discípula amada, a nossa mãe. Essa é um pouquinho da história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Maria.